Olá pessoal, tudo bem? Professor Luiz Henrique, estamos aqui para mais uma aula de Direito do Trabalho. Vamos trabalhar agora contrato de trabalho, vamos pegar a noção geral, né, do contrato de trabalho, essa parte inicial do contrato de trabalho. Contrato de trabalho, pessoal, está estabelecido no artigo 442 e seguintes da CLT. O que nós temos que cuidar? E o contrato de trabalho é um contrato individual, tá? Contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. O que é tácito ou expresso? Que é acordado sem nenhuma formalização ou com formalização, né? Pode ser, então, verbal ou escrito, e é referente à relação de emprego. Relação de emprego é quando tem o vínculo empregatício, quando tem preenchido todos os requisitos do artigo 3º da CLT, que nós já trabalhamos em aula, já trabalhamos aqui em vídeo, que é ser pessoa física, a pessoalidade, ser pessoa física, a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a questão da subordinação. Então, preenchido todos os requisitos do artigo 3º, nós estamos diante de uma relação de emprego que enseja a elaboração de um contrato de trabalho. Que este contrato de trabalho é um acordo entre as partes, empregado e empregador, tá? É um acordo entre as partes, entre empregado e empregador, e neste acordo pode ser escrito ou pode ser apenas negociado de maneira verbal, tá? O parágrafo único vai falar do sócio da cooperativa, tá? O parágrafo único, gente, ele fala que entre o sócio da cooperativa e a cooperativa não existe vínculo empregatício. Como assim não existe vínculo empregatício entre o, o entre o sócio e o que acontece? Quando que se abre uma cooperativa? Uma cooperativa, pessoal, são pequenos empresários que se unem para que os seus pequenos negócios fiquem de uma maneira melhor organizada, com uma melhor estrutura e principalmente com uma tributação mais barata. E então os fatos de, por exemplo, tu vai lá abrir uma cooperativa, daí são 10 sócios da cooperativa. Os 10 sócios da cooperativa, eles vão trabalhar na cooperativa em razão do objetivo que foi criado a cooperativa. Esses sócios não poderão entrar na Justiça do Trabalho requerendo vínculo empregatício, tá? Isso que está descrito no parágrafo único do artigo 442 da CLT, tá? O artigo 442 da CLT. Claro, pessoal, que se houver uma questão que o cara era, na verdade, empregado e foi colocado como sócio, mas de maneira fraudulenta, aí ele vai conseguir o vínculo empregatício se comprovar a fraude, se comprovar o preenchimento de todos os requisitos do artigo 3º, além de que ele, na prática, ele não era efetivamente sócio. Que ocorreu, na verdade, é uma fraude, tá bom? Nessa parte ainda introdutória, nós temos o artigo 442A, que vocês vão pegar um jornal, vão abrir um jornal, vão ver ofertas de emprego. Sim, mesmo com esse horror de desemprego, volta e meia tem ofertas de emprego no jornal, que muitas vezes não são preenchidas, aliás, e muitas ofertas de emprego de maneira equivocada. Como assim de maneira equivocada? Eu digo de maneira equivocada porque não respeita o artigo 442-A. O artigo 442-A diz que quando tu for contratar um empregado, deve ser observado um intervalo mínimo de tu não pode exigir experiência superior a 6 meses. Então, se tu quer contratar um gerente, vai fazer o anúncio, tu tem que dizer, contrata-se gerente para a empresa, experiência mínima, 6 meses. Anúncio correto, de acordo com o artigo 442-A da CLT, tá? Mas professor, mas doutor, eu quero contratar alguém que tenha 1 ano de experiência. Vai ter que anunciar os 6 meses, né?
e daí na hora da seleção tu seleciona quem tem um ano superior, mas tu não pode anunciar, tá? O artigo 442B da CLT, gente, o artigo 442B vai falar do autônomo. O autônomo não é empregado. Por que que o autônomo não é empregado? Porque o autônomo não tem o requisito da subordinação. Quem está me assistindo está estudando para para se formar em direito e grande maioria para ser advogado. Outros vão para concurso público, outros vão para docência e assim vai indo. Outros fazem porque querem ter um diploma, conhecimento, mas a maioria é para ser advogado. O advogado ele não é empregado, o advogado é um autônomo. Por quê? Porque ele só pega as ações se ele quiser. Se ele não quer pegar uma ação, gente, ele não vai pegar a ação. Por quê? Porque ele não tem subordinação, tá? Então a ausência de subordinação é quando é quando a pessoa só faz o serviço se ela quiser, tá? Então, pessoal, aqui o 442B vai regulamentar o trabalho autônomo. É só essas 3 linhas para regulamentar, que diz o seguinte, que o contrato do trabalhador autônomo, cumprida todas as formalidades legais, tá? Que é um contrato de prestação de serviço, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade do empregado. Então, pessoal, o autônomo obrigatoriamente tem que ter um contrato de prestação de serviços, tá bom? Então, pessoal, trabalhamos aqui noções iniciais referentes ao contrato de trabalho. Como ele é feito, o que ele é, né? Importante que no ato da elaboração do contrato, todas as normas, todas as cláusulas, todas as situações devem estar ali previstas, né? Porque é o momento que as partes estão negociando esta relação. Pós isso, daí nós entramos no quê? Daí nós entramos na questão da alteração contratual, que é o 468 e 469. E daí, pessoal, depois que tu negociar uma situação, uma metodologia de trabalho, tu só pode alterar se o empregado concordar e se for mais benéfico. Vamos estudar isso um pouquinho mais adiante no 468 e 469, tá bom? Espero que tenham gostado. Quem assistiu essa aula aí até o fim, por favor, não se esqueçam de dar o like no vídeo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixar aí embaixo, né? Aqui embaixo, que volta e meia eu estou entrando aí no YouTube para conferir e sanar todas as dúvidas, tá bom? Forte abraço, bons estudos.